Hoje aqui é o Rodrigo, fundador do emagrecerdevez.com e também autor do livro eletrônico best-seller Emagrecer de Vez. Eu tô aqui hoje para fazer um vídeo especial que eu acho que precisa ser feito a respeito de um assunto bastante sério, que é a doença de Alzheimer. Eu quero mostrar hoje um teste que pode mostrar para você se você tem tendência ou está desenvolvendo Alzheimer já antes do tempo, né? E também um simples hábito que a ciência tem mostrado que pode talvez levar mais perto da cura ou melhorar muito os sintomas das pessoas que têm Alzheimer já desenvolvido. Tudo isso é informação nova e principalmente a minha principal referência sobre esse assunto é a doutora Mary Newport, que é uma médica na Flórida, que tem um livro também no assunto que estuda Alzheimer e tem um marido que tem Alzheimer. E ela vem estudando isso e vem tentando alguns simples hábitos a fim de melhorar a condição do marido dela, e ela conseguiu fazer melhorar a condição muito rapidamente com um hábito muito simples que todo mundo poderia fazer. Isso tudo não é comprovado clinicamente ainda, ela está levando estudos práticos, clínicos, para tentar provar com a maior quantidade de pessoas, mas os resultados parecem ser muito animadores e a teoria por trás parece fazer bastante sentido. Quanto mais tempo passa, mais a ciência vem provando que problemas graves como a doença de Alzheimer, câncer, etc., são muito mais influenciáveis pelos hábitos alimentares que a gente tem durante a vida do que a gente pensa. Então tem até neurologistas famosos no mundo que dizem que o Alzheimer é uma questão de escolha, é uma coisa que vai desenvolver devido à escolha alimentar da gente, essa dieta extremamente alta em carboidratos que a humanidade vem levando, por exemplo. E dizem também que o Alzheimer é totalmente possível de se prevenir através da dieta alimentar. Mas esse é um assunto que eu poderia falar aqui horas, eu quero partir direto para o ponto aqui, te mostrar então essas duas coisas novas, que é um teste simples que você pode fazer em casa para ver se você vai desenvolver Alzheimer no futuro ou não, se você está desenvolvendo Alzheimer no futuro já ou não. Como você sabe, Alzheimer é uma doença que se desenvolve ao longo de 10, 20 anos antes mesmo de você perceber qualquer sintoma. Então é legal ter esse tipo de dica, certo? Então o que eu vejo é o seguinte, você pode ter uma régua normal e pasta de amendoim. Duas coisas que você precisa fazer esse teste. Uma pasta de amendoim, né? Essa manteiga de amendoim, pasta de amendoim e uma régua. O teste é simplesmente, você pega uma régua, você tranca uma das narinas, você tem o teu pote de amendoim aqui e você começa a aproximar esse pó de amendoim da sua narina direita. Quando você conseguir sentir o cheiro, quando a pessoa conseguir sentir o cheiro, identificar a pasta de amendoim, você para e mede a distância, né, entre a pasta de amendoim e o nariz, e essa narina aberta, que a pessoa conseguiu sentir o cheiro com sucesso, identificar a pasta de amendoim. Aí você espera 1 minuto e meio, pelo menos, e você faz o teste na outra narina. Você fecha a narina direita e faz o teste na narina esquerda. Os testes científicos clínicos têm mostrado que as pessoas que vão desenvolver Alzheimer têm uma grande diferença, uma significativa diferença na distância entre que você percebe a pasta de amendoim, no caso, o cheiro da pasta de amendoim, entre as duas narinas diferentes. Então, se você fizer o teste nas duas narinas e perceber uma distância significativa, uma diferença significativa na distância que você consegue identificar esse cheiro, talvez esse seja um sintoma, um indício, um indicativo de que Alzheimer pode estar se desenvolvendo no seu caso, ok? Esse é um teste simples, é legal e parece realmente mostrar resultado. Eu queria mencionar para você que talvez seja útil, ok? A outra coisa agora é uma dica muito simples, um hábito muito simples que estão tentando comprovar agora clinicamente, como eu falei, mas essa doutora Mary Newport aplicou no próprio marido e é uma coisa muito saudável também, em termos geral, a ciência mostra isso, que você pode aplicar e talvez conseguir melhorar bastante a sua condição. Se você tem Alzheimer, alguém na tua família que tem Alzheimer, talvez você consiga notar uma diferença, uma melhora na condição, que é simplesmente óleo de coco. Óleo de coco tem sido tão bem falado por aí e, aliás, é uma delícia, é ótimo para cozinhar e tudo mais. E óleo de coco é uma coisa que você pode ingerir no dia a dia. A pessoa que tem Alzheimer pode melhorar significativamente a condição. É isso que a ciência está dizendo, é isso que aconteceu com o marido da doutora Mary Newport. Ela começou a dar óleo de coco, 4 colheres de chá por dia de óleo de coco, misturado na comida, misturado no, sei lá, no iogurte, onde é que for. E o marido dela mesmo, em 2 semanas só, começou a mostrar melhoras significativas na condição, na memória, na questão das emoções, do controle motor e cognitivo e tudo mais. Então isso é realmente incrível. Agora tem uma explicação legal, uma ciência por trás disso. É o seguinte, vou explicar de maneira fácil para você aqui o que eles dizem, ok? Esse aqui é o cérebro, tá? Na sua cabeça é o cérebro. E aqui eu coloco uma lupa em cima de uma das veias do cérebro. Então aqui são células do teu cérebro, tá? E aqui é o vaso sanguíneo, no caso, onde passam a energia, passa a glicose, passa o sangue e tudo mais.
O que eles dizem que Alzheimer é, hoje em dia, é uma espécie de diabetes do cérebro. Olha só, a quantidade de açúcar é tão grande, né, no sangue, que é uma espécie de diabetes no cérebro. O que significa? Que as células do cérebro param de absorver energia através da glicose que é trazida pela aqui na corrente sanguínea. Então a glicose vem, a energia, o açúcar vem aqui, tenta entrar nas células, mas elas não querem receber esse açúcar, elas estão sensíveis a esse açúcar. Elas são insensíveis à insulina, no caso, e então elas não querem receber esse açúcar. Então o açúcar baixa, tenta entrar e não entra. Daí as células não conseguem absorver essa energia e acabam se deteriorando e morrendo. É isso que acontece. Agora, por que o óleo de coco é uma boa coisa para se adicionar e tem mostrado ter bastante efeito em melhorar essa condição? O óleo de coco ele é rico nas cadeias, cadeia média de triglicerídeos, é isso, é a cadeia média de triglicerídeos, é uma espécie de gordura específica, ok? Então 66% do óleo de coco é esse MCT que eles chamam, né? Que é essa cadeia média de triglicerídeos. Eles são transformados em ketones, né? Os corpos cetônicos, né? A gente chama corpos cetônicos. Então, os corpos cetônicos são energia também, e a ciência mostra que os corpos cetônicos é uma energia, uma fonte de energia ainda melhor para o cérebro do que a própria glicose, ok? Então o que acontece? Já que o cérebro não está recebendo essa glicose como energia, como fonte de energia dos alimentos, você ingerindo o óleo de coco, por exemplo, ele é rico nesses corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos vão chegar aqui também no seu cérebro e essas células vão dar boas-vindas para ele e vão começar a absorver esses corpos cetônicos como energia. E elas vão começar a se reformar, começar a se melhorar. Essas células vão começar a se reconstituir. E isso começa a melhorar, então, a condição do Alzheimer, que é uma deteriorização aqui do cérebro, ok? Então essa é a ciência por trás de uma forma bem simples. Esses corpos cetônicos estão presentes no óleo de coco, 66% do óleo de coco são esses corpos cetônicos, é uma cadeia média de triglicerídeos que é diretamente levada para o fígado, transformada em corpos cetônicos e colocada na corrente sanguínea. E o cérebro aceita esses corpos cetônicos como energia, ao invés da glicose, e começa a se reconstituir, porque o corpo ama a energia na forma de corpos cetônicos, que normalmente são gerados através de gorduras naturais, gorduras saudáveis. Por isso a importância de gorduras naturais saudáveis, ok? Então essa é a teoria por trás. E a doutora Newport, no marido dela, conseguiu resultados impressionantes em até menos 2 semanas. Em questão de 2 semanas, e os resultados vieram melhorando. O marido dela veio melhorando ao longo do tempo, a partir dessas 2 semanas também, com a continuidade dessa inclusão do óleo de coco, por exemplo. Ok? Então, 2 dicas bem legais. Eu acho que vale a pena tentar. É a minha opinião pessoal, porque Alzheimer é uma coisa bastante triste, difícil. E se tiver qualquer coisa que pode melhorar nessa situação, eu acho que a gente deveria virar os olhos para isso e tentar mesmo. E aliás, óleo de coco é uma coisa maravilhosa para incluir na cozinha, tá? Incluir na tua dieta, no dia a dia. É uma coisa que realmente vale a pena. Eu incluo, eu adoro óleo de coco, realmente é uma coisa impressionante. É uma gordura extremamente saudável. Então essa é a minha dica de hoje. Ela fala que 4 colheres de chá, que ela começou com o marido dela, de óleo de coco por dia. Isso foi suficiente para melhorar a condição do marido dela. Então os testes clínicos em maior escala vêm sendo feitos e em menos de 1 ano aí ela promete que vai ter resultados científicos publicados a respeito disso. Mas o marido dela não deixa dúvida nenhuma que isso vem ajudando. E a ciência por trás também faz bastante sentido, ok? Então eu espero que essa informação tenha te ajudado. Se esse tipo de dica funcionar na tua realidade, na realidade das pessoas que você gosta, por favor, voltar aqui, vá no emagrecerdevez.com, compartilhe com a gente os resultados que você observou e tudo mais. E se inscreva aqui, clique aqui embaixo do vídeo e se inscreva nesse canal do YouTube do emagrecerdevez.com, porque é a informação mais honesta e sincera sobre emagrecimento, saúde e boa forma do mundo, ok? Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e até lá!